Gênesis 1:28 diz assim: Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Até aqui. Esse texto diz então que, lá em Gênesis, Deus abençoou Adão e Eva e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Criar o ser humano foi o maior feito que aconteceu na história da humanidade. Nunca existiu e nunca vai existir uma invenção, nunca vai existir uma criação, nunca vai existir nada tão magnífico quanto o ser humano. Não existe lente como os nossos olhos, não existe um computador como o nosso cérebro, não existe nada como o ser humano. Por isso, quando Deus cria todas as coisas, Ele diz que isso era bom, mas quando cria o ser humano, Ele diz que era muito bom. Agora imagina só, Deus deu para o homem o poder de criar um outro ser humano. Deus deu para o homem também o poder da criação. Pode ser que o ser humano alguma pessoa nunca consiga inventar ou ter alguma invenção que leve o nome dele, alguma coisa que, olha, isso aqui ajudou a humanidade, mas ele consegue criar algo que é surpreendente, algo que é fascinante, que é outro ser humano. E isso, sem estudar, sem precisar adquirir conhecimento, sem ir para laboratório e fazer contas complexas, o ser humano, qualquer ser humano pode reproduzir um outro ser humano. Nesse texto que nós lemos aqui, ainda não tinha o pecado, não tinha acontecido ainda. Deus cria o homem, cria a mulher e diz: multipliquem-se e encham a terra. Ou seja, o plano de Deus era que a terra fosse cheia de seres humanos que tivessem comunhão com Ele. O plano de Deus era que eles se multiplicassem e enchessem a terra de filhos de Deus, de pessoas que tinham contato com Deus, de pessoas que tinham valores do reino. Mas aí vem o pecado e o homem é expulso do paraíso e principalmente expulso da presença de Deus. E isso contamina o homem de tal maneira que o seu poder de reprodução também é afetado. E como isso? A partir de agora, o homem passa também a reproduzir pecadores. Então, a Bíblia vai dizer isso, lá em Romanos, no capítulo 5, diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, agora o ser humano começa a reproduzir também outros seres que também têm uma tendência natural para o pecado. Começa a reproduzir outros seres que também têm uma inclinação para o pecado. Pode ver, os pais aí de filhos pequenos, nenhum pai fala para o filho assim: filho, vou te ensinar uma coisa. Quando você fizer alguma coisa errada e você vê que vão ficar bravos com você, você esconde a mão e fala que não foi você e que você não sabe quem fez isso. Ninguém ensina isso para o filho. Como é que ele aprende a mentir sozinho? Como é que ele aprende a enganar? Como é que ele aprende a desobedecer? Nós temos uma natureza, uma inclinação para o pecado. A terra fica cheia, mas também fica cheia de maldade, fica também cheia de pecados, fica também cheia de problemas. Parece que o plano de Deus de encher a terra de pessoas que tinham comunhão com Ele, de encher a terra de pessoas que são filhos de Deus, parece que esse plano foi por água abaixo. Parece que esse plano não dá mais certo porque o pecado agora entrou no mundo. Aí então acontece de Jesus Cristo entrar na história, que já tinha sido prometido lá em Gênesis, mas aí entra Jesus na história da humanidade. Ele perdoa os pecados, Ele dá o Espírito Santo, Ele restaura a comunhão com o Pai e Ele escreve o nome da pessoa no livro da vida. Aí lá em Romanos vai dizer que logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos.
Esse ser humano foi agora salvo por Jesus, restaurado. O plano inicial de Deus ainda persiste. Deus tinha esse plano, então, de povoar a terra de seres humanos que tivesse comunhão com Ele, mas a terra é povoada de pecadores. E aí, então, em Jesus Cristo, esse ser humano pode agora voltar a ter comunhão com Deus. Esse ser humano pode voltar a ser filho de Deus, ele pode ser restaurado à comunhão com o Pai, ou seja, Deus não esqueceu o seu plano. Ele ainda deseja que a terra seja cheia de pessoas que foram salvas da tragédia do pecado. Ele ainda deseja que a terra seja cheia de pessoas que foram salvas da tragédia do pecado. A Bíblia diz, lá em 2 Timóteo, em 1 Timóteo, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele ainda quer que a terra seja cheia de pessoas que têm os valores do reino. Esse texto que nós lemos de Gênesis 1:28, não é um texto ultrapassado, obsoleto, que por causa do pecado caiu em desuso. Deus não quer mais que encham a terra, porque agora tem um bando de pecadores. Ele quer que a terra seja cheia de pessoas salvas, restauradas, transformadas. Por que é que você acha que a Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende? Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Uma alma é importante. Uma alma é importante. Você acha que para Deus esse negócio de qualidade e não quantidade vai colar? Você já viu gente falando isso? Olha, aqui não importa a quantidade, o que importa é qualidade. Quando a gente fala de crescimento e multiplicação, a gente precisa ter a ideia, precisa ter esse conceito de que, olha, Deus quer que a terra seja cheia de pessoas salvas. Deus quer que que o ser humano seja salvo. Deus tem uma festa no céu quando um pecador se arrepende. E quando a gente diz assim, olha, não, nós só queremos 5 pessoas, mas de qualidade, não importa ter muita gente. Sabe, eu creio que o coração de Deus fica triste, como ficaria o meu? Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho 3 filhos. E eu levo os 3 para a igreja, eu insisto com eles, aí algum dia um fala assim, pai, hoje a gente podia ficar em casa, Eu falo, não podia não, nós vamos para a igreja, todo mundo. Por quê? Porque eu quero que eles sejam expostos à palavra de Deus, eu quero que eles aceitem a Cristo como Salvador, eu quero que eles descubram o ministério que Deus tem para a vida deles, eu quero que eles trabalhem naquilo que eles gostam, mas que eles façam para a honra e glória do Senhor. Agora você imagina só se uma pessoa viesse e falasse para mim assim, pastor, eu sei que tem 2 filhos seus que estão desviados, não querem nem saber de Deus, não acreditam mais em Deus, e estão vivendo uma vida aí, longe de Deus, uma vida depravada, uma vida fazendo um monte de coisa errada. Mas pastor, aquele outro filho que o senhor tem, não, aquele é crente de verdade. Olha, aquele lá vai à igreja, outro dia eu vi ele pregando, que bênção. Então pastor, não fica preocupado não, porque o que importa não é quantidade, é qualidade. Você acha que eu ia ficar feliz com esse discurso? Eu quero que os meus 3 filhos sejam salvos. Eu não quero que nenhum deles se perca. Eu quero que todos eles estejam no céu morando junto comigo na eternidade. Então, como é que a gente pode não querer o crescimento? Ou como é que a gente pode dizer, olha, não é a vontade de Deus que cresça, o que é vontade de Deus é apenas que a gente tenha qualidade, e é claro que a qualidade é muito importante, é claro que é importante zelar pela palavra de Deus, é claro que é importante a gente entender que nós estamos dentro da vontade de Deus, que nós não estamos seguindo nenhum modismo, nada que, olha, estamos fazendo aquilo que as pessoas estão dizendo, que é a moda no momento. Não, nós precisamos estar dentro da vontade de Deus, mas a vontade de Deus é que as pessoas sejam salvas, e uma alma a mais no céu é uma alma a menos no inferno. Uma alma a menos no inferno. Então, e é uma alma que Jesus ama, por isso multiplicar as nossas células é muito mais do que uma meta que foi colocada, é muito mais do que um alvo, do que um objetivo, é um sonho do coração de Deus, que nós ganhemos pessoas para Jesus, que joelhos se dobrem, que línguas confessem que Jesus Cristo é o Senhor.
Essa é a vontade de Deus e é por isso que existe alegria no céu quando um pecador se arrepende. Ou seja, Deus deseja o crescimento e a multiplicação, então deseja também. Deus deseja o crescimento, Deus deseja a multiplicação, então deseja também. A igreja primitiva sabia que o crescimento era importante. Eles sabiam que era importante a igreja crescer e mais pessoas adorarem o nome de Jesus. É por isso que lá em Atos, capítulo 2, versículo 41, diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Para que ele colocou isso? Para que essa neura, essa crise de querer colocar número nas coisas, 3.000? Não importa isso, né? O que importa é que muita gente aceitou a Jesus. Como eles sabiam que 3.000 pessoas se converteram? Sabe como eles sabiam? Alguém contou isso. Alguém resolveu contar, e aí alguém resolveu relatar isso. Gente, vocês não têm noção do que aconteceu aquele dia. O Espírito desceu sobre a igreja, e Pedro se levantou e pregou, e aí então, naquele dia, mais de 3.000 pessoas se converteram. Eles estavam felizes com isso, eles estavam felizes com esse crescimento, estavam felizes com essa multiplicação. Esse era o foco da igreja primitiva, fazer com que a palavra de Jesus fosse conhecida, com que mais pessoas entregassem a vida para Jesus. Por isso também, a Bíblia diz, lá em Atos 6, 7, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Crescimento e multiplicação. Era isso que acontecia na igreja primitiva. Por que não seria a vontade de Deus que isso acontecesse hoje também? Você que participa de uma célula, presta atenção nisso. Entenda que Deus deseja o crescimento e a multiplicação. E nós precisamos desejar isso também. Nós precisamos querer o crescimento e a multiplicação. Tem um videozinho que mostra, um pouco e fala um pouco sobre a importância do crescimento e multiplicação e de como isso também está no coração de Deus. Queria que você prestasse atenção nesse vídeo aí. Toda a natureza aponta para o crescimento. Note como tudo busca crescer, não apenas em tamanho, mas em quantidade. Uma semente brota e dá origem a centenas de frutos com milhares de novas sementes que vão gerar infinitas novas plantas. Os animais seguem um instinto natural para o aumento da população do clã em qualquer espécie. E o mesmo ocorre com o ser humano. Lição da pré-escola. Todo ser vivo nasce, cresce e se reproduz. Essa é a dinâmica divina, multiplicação. A própria história bíblica é repleta de exemplos de como Deus gosta dessa operação da aritmética. A ordem para Adão e Eva foi: cresçam e se multipliquem. O resultado, 7 bilhões de pessoas no mundo. Abraão ouviu a promessa: uma grande nação virá de você. Ele deu origem ao povo judeu. Quando Deus se fez homem, não gostou de encontrar uma figueira sem frutos. É que para ele, multiplicação é sinônimo de bênção. E bênção é o que Deus quer dar a todos, usando agentes especiais. Por essa razão, os pequenos grupos são tão importantes, pois existem para crescer e alcançar mais pessoas. Quanto mais gente, mais bênção. A lógica é simples assim. E para que o resultado seja aquele que foi planejado, cada elemento precisa cumprir o seu papel, colaborar para o crescimento. A lição da natureza deve ser seguida também aqui. Todo pequeno grupo tem que nascer, crescer e se multiplicar. Um pequeno grupo cresce e tem que dar origem a outro. Multiplicar pequenos grupos é multiplicar esperança. Cresça em comunidade, multiplique esperança. Amém. Então eu espero que você tenha entendido, a importância do crescimento e da multiplicação para Deus e para nós também, para que a gente não tenha uma ideia errada de que, olha, não, nós só temos que participar a cada domingo, nós só temos que ir numa célula, nós temos que alcançar pessoas, nós temos que crescer, nós temos que multiplicar, para que você queira crescer, queira ganhar muitas almas para Jesus, e ter uma igreja com milhares
de pessoas, né? Isso não é carnal. Né, isso não é carnal, mas espiritual, tá bom? O pastor não está querendo comprar jatinho, né, o pastor não está querendo comprar uma Ferrari, né, isso não é coisa de pastor megalomaníaco que quer ter igreja grande. Isso é entender que Deus ama as pessoas e nós precisamos falar do amor de Deus para elas, precisamos ganhar pessoas para Jesus, precisamos então crescer e multiplicar. Né, todos nós devemos ter esse mesmo propósito, a mesma vontade, né, os mesmos objetivos, que é crescer e multiplicar. Então, eu queria, né, dar essa primeira parte, só para a gente entender que crescimento é algo que toda a igreja deve almejar. É algo que todo mundo deve dizer, olha, nós queremos crescer e multiplicar. Sabe, eu ouço por vezes pessoas dizendo, e tem uma ideia, sabe, às vezes uma espécie de numerofobia, né? Um negócio assim de que, olha, não pode crescer, porque se crescer, significa que é oba-oba. Se crescer, significa que está inchado. Se crescer, significa que, olha, não tem espiritualidade. Né? Então, algumas pessoas até usam alguns versículos, né, e falam, olha, o caminho é estreito, né, e são poucos os que vão por ele, mas o caminho largo, né, então muitos vão por ele, e usam esse versículo, né, esse texto, fora do contexto, para dizer assim, nós não podemos querer ser uma igreja que busca o crescimento. Então, queridos, para eu falar a respeito de crescimento e multiplicação, eu queria primeiro quebrar esse paradigma na sua mente, se você tem esse paradigma, de que você pensasse, assim como eu pensei sobre os meus filhos, que Deus pensa desse jeito sobre a humanidade, e que Ele quer que todos sejam salvos, como a gente viu lá no texto, que Ele quer que as pessoas se arrependam dos seus pecados, que Ele quer que as pessoas tenham comunhão com Ele, e por isso, né, se nós então fizermos e obedecermos o que Ele nos mandou fazer, é óbvio que vai crescer, é óbvio que nós vamos ter mais pessoas. Então, queira isso, almeje isso, né? Então busque por isso, né? E isso não é coisa que, olha, o pastor é quem tem que buscar, né? É só o líder da célula quem tem que buscar. Todos nós devemos buscar isso. Agora, eu queria falar para vocês de uma coisa importantíssima, que é, deixa eu passar, isso, como, né, crescer e multiplicar. Como nós vamos fazer isso? Como é que nós podemos crescer e multiplicar, uma vez que você já viu e já entendeu que multiplicação é importante, que o crescimento é importante? Você que talvez, né, eu lembro que quando a gente começou as células lá na igreja, uma dificuldade que a gente tinha era quando a célula ia multiplicar, e eram as primeiras vezes, as primeiras multiplicações. Aí o pessoal falava assim, olha, eu entendi essa estratégia de célula, eu entendi, sabe, tudo isso aí, está muito legal, eu só não gostei de uma coisa, esse negócio de multiplicar. Quando está tudo bem, tudo gostosinho, está todo mundo aqui quentinho, juntinho, aí nós vamos multiplicar, vai um pouco para cada lado, e aí a gente vai criar uma outra célula, vai perder a comunhão com aquela pessoa que a gente tinha comunhão, né, porque elas queriam ficar juntas, né, e aí a gente fala, olha, o crescimento é importante, a multiplicação é importante, esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo, a gente precisa disso na igreja, se nós formos uma igreja saudável, nós precisamos disso. Agora, tem uma coisa muito importante, como crescer e multiplicar, para a gente não começar a ir por um outro extremo. Eu falei da numerofobia, né, que é o medo dos números, que é dizer que crescer não é legal, mas para a gente não ir para a numerolatria. Ou seja, nós temos que crescer a todo custo, não importa o que a gente faça, não importa como seja, não importa o que aconteça, o negócio é crescer, e faz qualquer coisa para poder crescer. Como é que nós podemos então crescer e multiplicar de maneira saudável, de maneira que a gente possa entender que nós estamos dentro dos propósitos de Deus, dentro dos propósitos de Deus. Eu vou usar o texto de Mateus, capítulo 9, Mateus capítulo 9, queria pedir para você deixar a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 9, e aí nós vamos ver alguns versículos que vão ensinar para a gente a respeito de como é que a gente pode crescer e multiplicar de maneira saudável, de maneira que a gente esteja dentro da vontade de Deus. Mateus 9, a partir do versículo 36, conta lá
né, uma história, né, de que Jesus, e eu vou ler os versículos aqui à medida que a gente for pregando, e conta lá então uma história, né, de que Jesus curou muita gente, né, esse texto começa dizendo que Jesus curou muitos enfermos, que ele libertou muitas pessoas, que ele pregava, né, o reino de Deus, e aí então muita gente, mas tinha muita gente para alcançar. E aí então ele fala para os discípulos, é muita gente, não dá para fazer isso sozinho, nós precisamos de trabalhadores, nós precisamos orar para que o Pai mande trabalhadores para a sua seara. E aí no capítulo 10, já começa dizendo que Jesus envia os discípulos de 2 em 2. Então, nesse texto, ele vai nos ensinar como nós podemos multiplicar, como é que nós podemos crescer e multiplicar. Então, em primeiro lugar, nós vamos crescer e multiplicar se nós amarmos as pessoas. O versículo 36 aí, ele diz assim, ó: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O texto diz que quando Jesus viu a multidão, ele se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Sabe por que Jesus queria que essas pessoas ouvissem a palavra de Deus, se arrependessem, fossem batizadas? Sabe, não é porque ele tinha uma meta para cumprir, não é porque ele tinha que voltar e dizer para o Pai, olha Pai, tantas pessoas foram batizadas, tantas pessoas foram salvas, eu consegui um número de tantas pessoas, eu cumpri o meu objetivo. Sabe por que Jesus queria que essas pessoas fossem transformadas? Porque ele amava essas pessoas. Porque ele amava, eu falei que eu quero que os meus 3 filhos sejam salvos, por quê? Porque eu amo os meus filhos. E se eu amar as pessoas lá fora também, se eu amar o perdido, se eu amar as pessoas de verdade, eu vou querer que elas sejam salvas. Eu não posso deixar uma pessoa que eu amo, sem ouvir a mensagem do Evangelho, sem poder querer que ela seja salva. Sabe o que movia o coração de Jesus? Era o amor. Era o amor, e esse texto diz então, né, fala que ele curou muitas pessoas. Crescimento e multiplicação não é a causa, entenda isso, mas é o efeito. A causa é o amor, nós precisamos amar as pessoas de verdade. Por que é que nós temos que crescer? Por que é que nós temos que multiplicar? O texto diz, Jesus olha para aquela multidão e se compadece dela. Ele sente o que eles sentem, ele se coloca no lugar dela, ele sentiu compaixão por essas pessoas. E quando ele sente compaixão, ele diz, essas pessoas não podem continuar assim. Elas não podem continuar caminhando como ovelhas que não têm pastor. Ele sente algo por elas no seu coração. E então ele decide que, olha, alguma coisa tem que ser feita, eles não podem continuar assim. O amor pelas pessoas, presta atenção nisso que eu vou dizer, o amor pelas pessoas é o que diferencia um cristão de um proselitista, de uma pessoa que só quer fazer prosélitos, sabe? De uma pessoa que só quer ganhar mais um para a religião dela. Sabe o que diferencia o religioso que quer trazer a pessoa para a igreja dele de um cristão genuíno? Muito simples, é o amor. É o amor que diferencia. Jesus, ele disse, se vocês amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. O que é que mostra que nós somos discípulos de Jesus? É o amor que nós temos pelas pessoas. Então esse crescimento não pode ser um crescimento a qualquer custo, no sentido de que a gente vai fazer, olha, vai lá para a célula que nós vamos sortear um carro na célula toda semana. Vai para a célula que toda semana vai ter churrasco, porque nós queremos dar um relatório cheio para o nosso supervisor. Olha, vai para a célula porque vai acontecer tal coisa. O motivo que nós temos para levar as pessoas para a célula, o motivo que nós temos para levá-las ao batismo, o motivo que nós temos para poder fazer com que elas aceitem a Cristo, o motivo que nós temos para multiplicar e crescer é o amor, e deve ser o amor que nós temos pelas pessoas. Por que é que Jesus quer que todos sejam salvos? Porque Ele ama as pessoas e Ele não quer vê-las sofrer, Ele não quer que elas se percam, e é por isso que Ele deseja que todos sejam salvos. Olha só esse texto que diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nós deveríamos ser conhecidos como o povo do amor, aqueles que amam de verdade. Né? Se nós olharmos para as pessoas
e sentirmos raiva das pessoas por causa das suas ideologias, se nós olharmos para as pessoas e tivermos ódio das pessoas por causa dos seus comportamentos, nós vamos fazer inimigos. Mas se nós olharmos para as pessoas e as amarmos como Jesus amou, então nós faremos discípulos. Nós não faremos inimigos, mas faremos discípulos. Para você entender bem essa ideia do amor, eu queria falar para você sobre 3 características do verdadeiro amor. 3 características do verdadeiro amor. Eu coloquei as 3 com I para você, só como um recurso didático, para você poder guardar com mais facilidade. Então, a primeira delas é que o verdadeiro amor, me ajuda, irmão, acho que o meu controlinho está falhando aqui, é intencional. O verdadeiro amor, ele é intencional. O amor é uma decisão e não um sentimento. Né? Alguém pode dizer assim, olha pastor, você vai me desculpar, mas eu não sei ser falso, sabe? Se eu não gosto mesmo. Então eu não sei, eu amo tal pessoa, mas eu não amo, eu não sou falso. O verdadeiro amor, ele é intencional, ele é uma decisão, não é um sentimento. Né? Você precisa amar intencionalmente, não por acidente. Olha, eu gostei tanto daquela pessoa. Né? Não, você precisa ter a intenção de amar a pessoa. E Deus fez isso conosco, sabia? Lá em Romanos 5,8 a Bíblia diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Ele prova o seu amor para conosco porque Ele olhou para nós e Ele não falou assim, que povinho bonitinho, cheirosinho, eu quero morrer por esse povo. Nós éramos pecadores, a Bíblia diz, mas Ele tomou a decisão de morrer por nós. Então, Ele decidiu fazer isso, foi um amor intencional, e nós também precisamos fazer isso. Ou seja, vá para a sua escola com a intenção de amar as pessoas que estudam com você, vai para o seu trabalho com a intenção de amar as pessoas que estão trabalhando junto com você, vai para a sua casa com a intenção de amar os seus vizinhos e as pessoas da sua casa, e dizendo assim, eu vou intencionalmente amar essas pessoas, eu vou tomar uma decisão de amar essas pessoas. Decida amar as pessoas que estão ao seu lado. O amor, ele é intencional. O amor, ele é, além de intencional, ele também é integral. Ou seja, você não ama apenas a alma da pessoa, mas você ama a pessoa como um todo. Né? Por isso Jesus multiplicou pães, por isso Jesus curou pessoas. Ele poderia dizer, olha, não tem problema você ficar com fome não, quando você morrer você vai para o céu. Olha, não tem problema você ficar com essa doença não, no céu não vai ter doença, fica tranquilo. Mas Ele amou as pessoas, Ele alimentou as pessoas, Ele curou as pessoas, ou seja, Ele amou as pessoas de uma maneira integral. Né? Ele não queria apenas a sua alma, né, a salva, Ele não queria apenas a alma da pessoa salva. O que Jesus queria, né, era muito mais, Ele queria dar para elas vida em abundância, foi isso que Ele disse. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham comunhão com o Pai. Eu vim para que vocês vivam melhor dentro das suas casas. Eu vim para que você saiba como ser um bom pai, como ser um bom marido, como ser um bom filho. A Bíblia fala sobre todas essas coisas. Ou seja, Ele queria que você tivesse abundância. Né, o Pacto de Lausanne, né, que deu início à chamada missão integral, tem o seguinte lema: o evangelho todo, para o homem todo, para todo homem. Ou seja, nós temos que falar o evangelho todo, não só algumas partes da Bíblia, nós temos que fazer isso para o homem todo, não é só para a alma do homem. Isso significa o que na prática? Pastor, como é que eu amo a pessoa de modo integral na prática? Sabe como é que você ama? Ao invés de só falar de Jesus para a pessoa e dizer para a pessoa, vai visitar a minha célula, se ela estiver precisando de comida, então oferece comida para ela. Se ela está doente, pergunta para ela se ela está precisando de algum remédio. Se ela está carente, então dá um abraço nessa pessoa. Saiba quais as necessidades dessa pessoa e tente ajudar essa pessoa de modo integral. De modo integral. Nós precisamos então amar as pessoas. Se você decidir amar a pessoa e não a compartimentalizar, então você vai amá-la integralmente, todas as coisas.
olha, eu estou com fome, né? Alguém diz, olha, eu estou com fome. Você fala assim, Jesus é o pão da vida e aquele que o aceitar jamais terá fome, né? Então, olha, eu estou morrendo de sede. Olha, Jesus, ele é a água da vida. Ele disse para a mulher samaritana, né? Quem beber dessa água jamais terá sede. Então, é claro que você pode pregar todas essas coisas para a pessoa, mas você precisa matar a fome dessa pessoa, né? Tiago, ele disse isso. Se alguém disser, né, que tem necessidade, e você disser, vá em paz, que Deus te abençoe, como você pode dizer que o amor de Deus está em você? Tiago diz isso. Ou seja, se o amor de Deus está em você, você vai ajudar aquela pessoa, você vai amá-la de forma integral, você não vai... Sabe por que muita gente não quer ouvir a gente? Porque a gente só quer despejar palavras nas pessoas, ao invés de amar as pessoas como um todo. Ao invés de amar as pessoas como um todo. Eu lembro que, uma vez, né, quando eu trabalhava numa empresa, um amigo lá da empresa tinha faltado no dia anterior, e aí no outro dia, ele chegou lá, e aí eu falei, e aí, cara, você não veio ontem? Ele falou assim, eu tive que levar o meu filho no médico. E aí eu falei assim, como é que ele está? Ele falou assim, não, ele está bem, agora ele melhorou. Eu falei, mas você está com um semblante triste? Eu achei que ele ainda tivesse ruim. Ele falou, não, ele está bem, você sabe por que eu estou triste? Porque eu tive que levar o atestado lá para o chefe lá. Falei assim, olha, eu não vim ontem porque meu filho está doente, está aqui o atestado. E aí ele pegou o atestado e falou assim, ó, não pode ficar faltando não, hein, cara, você sabe que a gente precisou ontem, foi complicado o dia e tal. Ele sequer perguntou como é que meu filho estava. Sabe, às vezes, a gente fala de Jesus para a pessoa e a gente nem pergunta como é que ela está, se ela está precisando de alguma coisa, se ela tem alguma necessidade, alguma dificuldade. E aí a pessoa tem a impressão de que tudo que a gente quer é levar ela para a nossa igreja. E aí ela nos rejeita, sabe por quê? Porque ela rejeita a nossa atitude. Jesus matou a fome das pessoas, Jesus curou as pessoas, Jesus amou as pessoas de uma maneira como ninguém mais amava. Quando todo mundo queria apedrejar a mulher, então Jesus foi lá e falou algo, né, e todo mundo foi embora, e ele não abraçou o pecado não, ele falou, vai, não peques mais, ele foi sério com ela, mas ele a amou, e isso que nós devemos fazer, seja amigo das pessoas, né? Se interesse pelas coisas da pessoa. De repente você quer ganhar uma pessoa para Jesus e a pessoa chega empolgada, rapaz, olha, eu gosto de, sei lá, ela tem um hobby, alguma coisa, de jogar videogame, eu estou disputando um campeonato, e eu passei agora para a semifinal, você vai para o inferno com videogame e tudo, se você não aceitar Jesus, se interessa por isso, mas como é que é esse negócio, fala para mim aí, como que foi o jogo lá, né? Dá para a gente assistir, eu posso ir lá visitar você um dia no campeonato, quando você estiver lá jogando, se interesse pelas coisas da pessoa, então ame as pessoas de modo integral, ouça o que a pessoa tem a dizer, aconselhe a pessoa, ria junto com a pessoa, né? Então ame a pessoa como um todo. Então o amor, ele é intencional e o amor também é integral. E uma terceira característica do amor é que ele é incondicional. Incondicional é o contrário de condicional, ou seja, eu te amo com uma condição. Eu te amo com uma condição. O nosso amor, ele deve ser incondicional. Ele não depende do que ela faz ou deixa de fazer. Nós queremos amar as pessoas. Nós não amamos as pessoas somente se elas aceitarem o nosso convite, né? Então, olha, que bom que você está aqui, olha que legal, que eu gosto de trabalhar junto com você, você está bem, está precisando de alguma coisa? Olha, eu quero ajudar, está aqui e tal, vamos na minha célula? Não, então eu não falo mais com você. A pessoa vai ver que aquilo tudo era uma grande farsa. Sabe por quê? Porque o seu amor é condicional, você só ama a pessoa se ela for visitar a sua igreja. Você só ama a pessoa se ela for na sua célula. Sabe, você só ama a pessoa se acontecer isso. Teve uma pessoa que contou para mim que uma mulher na célula falou que o marido não acreditava em Deus. Ele não acreditava em Deus. E aí ele falou assim, olha, nós vamos fazer uma festa e eu queria que seu marido viesse. Ele falou, mas ele não quer nem saber da célula. Não, mas não é uma célula, é uma festa, deixa eu ligar para ele. E aí ligou para o marido, olha, eu queria que você viesse na festa. Olha, vou ser sincero com você, o marido falou. Eu não acredito em Deus. Eu acho que tudo que vocês estão fazendo aí é coisa inútil. Aí ela falou que o líder da célula, né, que foi quem tinha feito o convite, falou assim,
Não, mas tudo bem, você não precisa acreditar em Deus. Eu não estou chamando você para poder ser membro da minha célula, nem para poder ser batizado. Eu estou convidando você para comer coxinha e beber guaraná com a gente. Você não topa, não? É só uma festa. É claro que a gente vai ter lá, né? Eu vou abrir a Bíblia, eu vou ler um texto, mas você não acredita, você pode, entra por um ouvido, sai pelo outro, não tem problema. O que eu quero é que você esteja conosco. Aí ele falou, tá bom, eu vou. E ele foi. E aí quando acabou, ele, obrigado por ter vindo, agradeceu, né? Foi muito bom você ter vindo, gostei demais que você veio. E aí ele foi embora. A mulher falou assim, olha, você sabia que ele chegou em casa e ele falou assim, eu fiquei esperando a hora do golpe. É agora que ele vai vir falar comigo de Jesus. É agora que ele vai vir falar para mim que eu tenho que acreditar em Deus. É agora que ele vai vir falar para mim os argumentos por que eu tenho que fazer tal coisa. Mas esse argumento não veio. Ele queria, eu comecei até a acreditar, ele falou que ele queria mesmo que eu estivesse naquela festa e que não importava se eu não acreditava em Jesus. O que importava era que eu estava com eles. E aí então, eu me senti bem, e aí ela falou, quer saber, eu vou voltar outras vezes. E aí ele falou assim, pastor, ele está indo na célula agora. E ele fala assim, olha, eu continuo sem acreditar em Deus, mas eu acredito naquela galera que vai lá, porque eles me tratam bem. E sabe, eu acredito que um dia Deus vai quebrantar o coração dele. Eu acredito que um dia ele vai se render, que um dia ele vai se entregar a Jesus. Mas o amor não foi condicional, sabe? Não, tudo bem se você não acredita. Tudo bem se você não pensa assim, nós queremos amar você do mesmo jeito. O nosso amor deve ser incondicional, não depende do que a pessoa faz ou deixa de fazer. E é por isso, queridos, que nós devemos amar todas as pessoas. Todas as pessoas. Nós devemos amar o homossexual, devemos amar a pessoa de direita, de esquerda, devemos amar a pessoa que pensa diferente. Sabe por quê? Porque Jesus disse para a gente o seguinte, que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles, porque se nós amarmos apenas aqueles que nos amam, que recompensa nós teremos? Jesus, ele disse, vocês têm que amar os inimigos e aqueles que maltratam vocês e perseguem vocês, vocês precisam amar essas pessoas. Tudo bem se você não pensa igual a mim, mas nós queremos demonstrar amor. O amor de verdade, ele é incondicional. Jesus, ele disse que nós deveríamos fazer isso, orar pelos nossos amigos, orar pelos nossos inimigos, amar todas as pessoas. Amar todas as pessoas. Então, o amor é a primeira característica, né? A primeira coisa que você tem que fazer para crescer e multiplicar, amar as pessoas de verdade. Segunda coisa que nós devemos fazer para crescer e multiplicar é orar. Quando Jesus ele cura um monte de gente e ele vê que, olha, não dá para curar tanta gente assim, tem muita gente para alimentar, muita gente para curar, muita gente para salvar, então ele volta para os discípulos e o texto diz que ele fala para os discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. É isso que está escrito aí no versículo 37 e 38, olha o que diz. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus deixa claro que o problema da falta de crescimento e multiplicação não é o coração duro dos incrédulos. Outro dia eu falei com um pastor e o pastor falou para mim assim, eu falei, como é que está lá a igreja? Ele falou, pastor, você sabe, do mesmo jeito, né? Ninguém quer saber de Deus hoje não, ninguém quer saber de Jesus, as pessoas têm um coração duro, a gente está fazendo a obra, mas ninguém quer saber, então, fazer o quê? Nós estamos lá, né? Lutando lá, né? Para poder falar do amor de Deus. Mas o que Jesus diz nesse texto, é que os campos estão brancos, prontos para a colheita, e o problema da não colheita, da falta de crescimento, da falta de multiplicação, é a falta de trabalhadores que nós temos. Ele diz, gente, a colheita está grande, é grande, mas os trabalhadores é que são poucos. E aí ele dá uma solução, né? Ele dá para eles a solução, né? Porque depois de dizer isso, Jesus não mobiliza eles para o trabalho, né? E olha, vou já fazer aqui um negócio para a gente começar a trabalhar. Não, Jesus fala para ele, olha, os trabalhadores são poucos, então sabe o que nós temos que fazer? Orem, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Orem por mais trabalhadores. A estratégia que Jesus deu para a gente fazer uma grande colheita foi orar por mais trabalhadores.
orar por mais trabalhadores, nós temos que orar, nós temos que interceder, nós temos que clamar e dizer: Deus, manda mais trabalhadores para a nossa seara. Manda mais trabalhadores. Um líder de célula deve orar junto com a sua célula e dizer: gente, vamos orar para Deus mandar mais trabalhadores. O supervisor deve falar com o seu setor: nós temos que orar para Deus mandar mais trabalhadores. O pastores tem que falar com a igreja toda: nós temos que orar para que Deus mande mais trabalhadores, porque se Deus responder essa oração, a Bíblia diz que a colheita é grande, que os campos estão brancos para a colheita. O que está faltando são trabalhadores. Agora, olha só que maravilhosa essa promessa de Jesus: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha, gente, isso é uma promessa maravilhosa. Ele está dizendo: se você pedir alguma coisa em meu nome, eu vou fazer. Agora, sabe o que é pedir em meu nome? Não é um abracadabra. Se você quiser qualquer coisa e falar em nome de Jesus no final, pum, vai aparecer, porque ele falou tudo que você pedir em meu nome, mas o nome de Jesus não é um abracadabra. Em meu nome tem um significado importante. Se eu chegasse aqui na igreja, e fosse, por exemplo, em alguma das salas, para pegar uma mesa, para colocar os livros ali, e fosse pegando uma mesinha, e alguém me visse, alguém ia falar assim: ei, quem é você? Não, eu sou o Ney, eu estou pegando uma mesinha aqui. Não, mas não é assim que funciona. Alguém ia dizer: você não pode entrar na igreja e pegando uma mesa, e pegando alguma coisa. Você veio de onde? Você mora aqui no bairro? Fala um pouco aí para mim. Mas aí, se eu dissesse assim: o pastor Gerson pediu para eu vir aqui e pegar uma mesa. Aí a pessoa ia dizer: então você não está aqui em seu nome, você está aqui em nome do pastor Gerson. Ele autorizou, ele pediu para você fazer isso. Então está tudo bem, então você pode pegar a mesa, porque eu estou pedindo em nome dele. A pessoa poderia até ir lá e falar: ô pastor, você pediu mesmo? Se ele falar: eu não pedi nada, opa, então barrou o processo. Sabe, às vezes a gente vai até Jesus e fala: Jesus, eu quero isso, me dá aquilo, em nome de Jesus. Pede para o pai: pai, eu quero, Deus faz tal coisa e eu estou pedindo em nome de Jesus. Aí o pai fala: você autorizou ele pedir isso aí? Nunca autorizei ele pedir isso aí. Está pedindo em meu nome como se eu tivesse autorizado, mas eu nunca autorizei não. Quando Jesus diz: tudo que vocês pedirem em meu nome, se tiver de acordo, se eu concordar com isso, se for algo que, olha, eu aprovo, eu autorizo, eu assino embaixo, se for em meu nome, então vai acontecer. Se eu autorizar, se eu falar para o pai: olha, vamos dar isso, nós vamos fazer isso, ele vai ter isso, pode ter certeza que você vai ter. Então, queridos, Tiago até diz: vocês não têm porque não pedem, e quando pedem, pedem mal, para gastar nos seus próprios desejos egoístas. Ou seja, pedido egoísta ele não vai atender, mas aqui nós estamos falando de algo que o próprio Jesus nos mandou pedir. Ele falou: a seara está branca, orem ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Queridos, nós podemos chegar até o trono do Pai e dizer assim: Pai, nós queremos pedir que o Senhor mande mais trabalhadores para a igreja. Pai, nós queremos pedir que o Senhor mande mais trabalhadores para as células. Nós queremos pedir que o Senhor mande mais trabalhadores para cá, Pai, para nós fazermos essa colheita. Sabe, foi Jesus que pediu isso. Nós estamos pedindo em nome de Jesus: manda trabalhadores para a seara, manda trabalhadores para a gente fazer essa colheita. Queridos, Deus vai atender essa oração. Jesus falou que nós poderíamos pedir, que se nós pedíssemos no nome dele, ele iria atender. Que promessa maravilhosa! Ele enviará trabalhadores para a gente fazer essa colheita. Joel Kominski, ele disse o seguinte: uma igreja não cresce porque tem células, cresce porque tem trabalhadores. Uma igreja não cresce porque tem célula, ela cresce porque tem trabalhadores. Lá no Bom Retiro eu tenho falado, quando a gente faz apelo, quando a gente incentiva o pessoal a trabalhar, nós somos uma igreja de trabalhadores. Se você veio aqui e você está pensando: olha, eu vou sentar, eu vou ficar só ouvindo, nós somos uma igreja de trabalhadores. Em algum momento alguém vai te arrastar, vai te puxar, vai fazer de você um trabalhador, vai discipular você, na célula vão te motivar, vão te incentivar a fazer as coisas. Sabe, nós somos uma igreja de trabalhadores e precisamos ser uma igreja de trabalhadores. Imagina uma igreja inteira orando por trabalhadores. Sabe, as próprias pessoas serão tocadas com essa oração. Comece a orar
por sua célula, para que ela tenha mais trabalhadores. Comece a clamar por isso e Deus vai responder a sua oração. Uma terceira coisa que nós temos que fazer para multiplicar, além de amar as pessoas e de orar, nós precisamos multiplicar, e eu vou dizer o que é que significa esse multiplicar. Quando termina aí no versículo 38, o capítulo 9, o primeiro versículo do capítulo seguinte, o capítulo 10, diz assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Queridos, olha só o que acontece aqui. No capítulo 9, fala que Jesus estava pregando, curando, ensinando, ele estava fazendo um monte, libertando pessoas da escravidão do diabo, fazendo um monte de coisa. Aí ele olha cansado para aquela multidão, e aí ele se compadece da multidão, porque era muita gente, eram como ovelhas sem pastor, não dava para alcançar todo mundo. É nesse momento que ele se volta para os discípulos e fala: a seara é grande, mas os trabalhadores são pouco. Orem, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E aí no capítulo 10, o que Jesus faz? Ele se multiplica. É como se ele fizesse assim: olha, é muita gente para curar, é muita gente para pregar, é muita gente para ensinar, é muita gente para expulsar demônio. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou me multiplicar em outras pessoas que possam fazer isso também. No capítulo 10 ele chama os discípulos, e o que ele faz? Ele dá autoridade para os discípulos para curar, para expulsar demônios e para pregar o evangelho do reino. Aí então o que ele está fazendo? Olha, antes somente eu estava fazendo tudo isso, e estava muito complicado, mas agora tem 12 fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo. E porque tem 12 fazendo a mesma coisa, nós vamos conseguir alcançar muito mais pessoas. Ou seja, Jesus se multiplicou nos discípulos para que eles pudessem fazer a mesma coisa que ele estava fazendo. E aí então eles conseguiriam alcançar mais pessoas. Jesus ele se multiplica, ou seja, nós precisamos multiplicar a nós mesmos para que nós tenhamos mais trabalhadores. Nós precisamos nos multiplicar para que nós tenhamos mais trabalhadores. É por isso que o líder de célula é incentivado a fazer um outro líder. Por quê? Porque o líder precisa gerar outro líder. Ele precisa se multiplicar. Olha, liderar uma célula eu até consigo, mas se continuar vindo pessoas para a célula eu não vou conseguir. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me multiplicar na vida de uma outra pessoa, e então essa pessoa vai fazer a mesma coisa que eu fazia, que eu faço. Ela também vai liderar, ela também vai ajudar pessoas, ela também vai pastorear pessoas no grupo pequeno, na célula. Então o líder se multiplica, a célula se multiplica, ou seja, a célula multiplica a célula. Quem é responsável por multiplicar a célula? Não é o líder. O líder é responsável em multiplicar outro líder. Quem é responsável por multiplicar a célula? A célula é responsável por multiplicar a célula. Toda a célula precisa pensar: nós somos responsáveis em multiplicar outra célula. E como é que a célula multiplica outra célula? Se eu sou membro de uma célula, eu tenho que me multiplicar na vida de uma outra pessoa que ainda não vem à célula, e ela começa a vir à célula. Imagina uma célula de 10 pessoas. Se as 10 dizem eu tenho que me multiplicar, então as 10 vão começar a convidar pessoas, vão começar a falar de Jesus para as pessoas, vão começar a trazer convidados para que ela possa se multiplicar. E aí então a célula se multiplica, o líder multiplica um outro líder, e as coisas vão acontecendo. Então os membros da célula precisam multiplicar outros membros da célula. E assim nós vamos crescendo. Esse texto diz assim, lá em Gênesis 1:11, diz: então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Sabe, nesse texto ele está dizendo assim: olha, a maçã vai produzir maçã, e manga vai reproduzir manga, goiaba vai reproduzir goiaba, ou seja, cada um de acordo com a sua espécie. E é desse jeito que Jesus fez lá em Mateus 10, ele chamou as pessoas e disseram: olha, tudo que vocês me viram fazendo, vocês vão fazer agora.
eu estou me multiplicando na vida de vocês, e é assim que uma igreja se multiplica. É quando todos os membros decidem se multiplicar, quando todos nós decidimos nos multiplicar. Se cada um é responsável por reproduzir segundo a sua espécie, então isso significa que todos temos a responsabilidade de nos multiplicarmos. Todos nós temos que multiplicar. Quando a célula não multiplica, logo alguém já culpa o líder, né? Olha, o líder tem que fazer alguma coisa, né? Mas nós devemos perguntar para as pessoas: quantos visitantes você trouxe? Quantas pessoas você falou de Jesus? Quantas pessoas estão aqui na célula? Porque você foi o responsável por isso. Então nós não podemos culpar o pastor, culpar o líder da célula, culpar é por causa disso, é por causa daquilo. A culpa é porque eu não me reproduzi ainda. Eu ainda não me multipliquei, né? O líder precisa reproduzir outros líderes, ele precisa testemunhar, treinar, testar pessoas, ele precisa fazer tudo isso, mas todos nós somos responsáveis pela multiplicação. Você precisa sair daqui hoje, querido, disposto a dizer o seguinte: eu vou me multiplicar. Se nós quisermos crescimento e multiplicação, nós temos que, em primeiro lugar, ter na nossa mente o conceito de que crescimento e multiplicação é de Deus, não é uma coisa de busca por status, por igreja grande, por pensar só em números, né? Eu falei em Sorocaba na semana passada, né, e naquele texto do pastor que tem 100 ovelhas, né, e uma vez uma pessoa falou para mim assim: pastor de verdade não é que pensa em número não, pastor de verdade é aquele que deixa as 100 ovelhas e vai atrás daquela, né, que se perdeu. E aí eu pergunto: como é que ele sabe que uma ovelha se perdeu? Sabe por que ele sabia? Porque ele contava as ovelhas. Opa, eu tenho 100. E aí, contava de novo. E aí no outro dia ele contou e tinha 99. Ou seja, o pastor que vai atrás das ovelhas é o pastor que conta, é o pastor que sabe quantas ovelhas tem, é o pastor que está buscando o crescimento, que faz como aconteceu em Atos, e ele pode ir atrás da ovelha perdida através dos líderes de célula, porque nós sabemos se nós estamos crescendo ou não, nós sabemos o que nós estamos buscando ou não. Então, nós precisamos sair daqui com esse conceito na cabeça. Nós precisamos entender que crescimento é a vontade de Deus, que multiplicação é a vontade de Deus. E para isso, nós vamos amar as pessoas, nós vamos orar por trabalhadores e nós vamos nos multiplicar. Para isso, nós vamos amar as pessoas integralmente, incondicionalmente, intencionalmente. Nós vamos fazer isso sempre. E aí, quando todos nós fizermos isso, então podem ter certeza, a igreja, as células começarão a se multiplicar. Eu queria encerrar dizendo para você, mais uma vez, que Deus anseia pelo crescimento e multiplicação dessa igreja. Eu tenho certeza que Deus olha para cá e fala assim: como eu quero que vocês cresçam, como eu quero que as células se multipliquem, como eu quero que vocês ganhem essa região, como eu quero que as pessoas dessa região dobrem os joelhos e confessem que Jesus Cristo é o Senhor. É a vontade de Deus que isso aconteça. Eu não acredito que é a vontade de Deus um ministério de manutenção, que Deus quer, na verdade, um ministério de crescimento. É isso que eu acredito. E hoje você ouviu sobre princípios que podem ajudá-lo a ser um agente de multiplicação. Você ouviu princípios que vai ajudar você a abençoar a sua célula, a sua igreja. Mas, preste atenção nisso, o que muda a sua vida não é o que você ouve, mas o que você decide. O que muda a sua vida não é o que você ouve, mas o que você decide. No inferno vai estar cheio de gente que ouviu do Evangelho. Mas o que muda a sua vida não é o que você ouve, é o que você decide. Você pode sair daqui hoje dizendo que foi uma palestra boa ou não. Você pode sair daqui dizendo: eu ouvi isso, ouvi aquilo, achei isso interessante, achei aquilo não interessante. Ou você pode sair daqui decidido a ser uma pessoa diferente, que acredita que o crescimento é a vontade de Deus, e pode sair daqui pronto para ser um agente de multiplicação. Pode sair daqui pronto para dizer: quer saber de uma coisa? Eu vou me multiplicar. Eu vou amar as pessoas do meu serviço e eu não demonstro amor.
Eu não demonstro amor pelos meus amigos da escola, mas eu vou começar a demonstrar amor. Eu vou começar a orar por trabalhadores a partir de agora. A minha célula pode ter certeza que vai ter uma pessoa lá que ora por trabalhadores na célula. E se falarem assim, ó, ninguém ora por essa célula, eu vou levantar a mão e dizer, eu oro por trabalhadores na minha célula todos os dias para que Deus mande mais trabalhadores. E você pode sair daqui decidido a ser um agente de transformação, de multiplicação nessa igreja e nas células. Você pode decidir começar a fazer a sua parte para que essa igreja alcance cada vez mais pessoas. Lá em Efésios, para a gente encerrar, tem um texto que diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, o que acontece com esse corpo? Ele cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Como que acontece isso? Na medida em que cada parte realiza a sua função. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Gente, sabe, quando a igreja não cresce, ou quando a gente tem problemas de pessoas, sabe, muita gente passou por problemas depois da pandemia. Eu tenho ido em algumas igrejas, eles falam, olha, depois da pandemia a gente entrou num período de estagnação. E quando a gente entra num período de estagnação, é muito comum a gente tentar achar culpado. E sabe, toda vez que a gente tenta achar culpado, não é porque a gente é ruim, não. É porque isso faz parte da nossa constituição humana. A gente tenta achar um culpado numa outra pessoa, sempre. E, sabe, quase sempre o culpado é o líder, quase sempre o culpado é o pastor da igreja, onde já se viu, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, quase sempre o culpado é isso, mas eu quero que você saia daqui hoje pensando o seguinte, eu sou responsável, de acordo com a palavra de Deus, por aquilo que Deus me mandou fazer. E eu vou começar a orar, multiplicar, amar as pessoas e fazer o que eu tenho que fazer, porque na medida em que cada parte realiza a sua função, então nós crescemos e nos edificamos a nós mesmos em amor. Você deseja fazer isso, querido? O corpo só vai ser saudável se cada parte realizar a sua função. Você não pode decidir pelo outro. Ah, eu queria que fulano tivesse aqui para ouvir isso. Ah, e se as pessoas da minha célula tivessem aqui para ouvir isso. Você não pode decidir pelo outro, mas você pode agora mesmo tomar a sua decisão, e eu quero que você faça isso. Abaixa a sua cabeça. Toda mensagem exige uma resposta. Toda mensagem exige uma resposta. E a sua resposta pode ser, não estou nem aí. A sua resposta pode ser o silêncio, ou a sua resposta pode ser, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero fazer isso. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ser um agente de multiplicação. Eu quero levantar um clamor por trabalhadores. Eu quero amar as pessoas, orar por... Eu quero me multiplicar, eu quero participar da célula, eu quero ser uma pessoa que vai amar e abençoar esse ministério em nome de Jesus. Fala com Deus, querido, toma essa decisão. Sai daqui disposto a mudar. Senhor Deus, eu sei que nesse momento o Senhor recebe no teu altar, ó Deus, várias orações de pessoas que estão tomando uma decisão, ó Pai, de crescer e multiplicar. Senhor, quebra os nossos paradigmas, ó Deus, e nos ajuda a entender, ó Pai, que o Senhor anseia, deseja, Senhor, a salvação do nosso vizinho, do nosso amigo da escola, dos nossos parentes e familiares. Senhor, nos ajuda, Senhor, a sairmos daqui dispostos a amar, ó Pai, a orar por trabalhadores, ó Deus, e a nos multiplicar. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá, de fazer a tua vontade, de trabalhar na tua obra e de ver essa obra crescendo para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, pastor.
sei para quem eu passo aqui, que você